Oi gente, hoje eu queria conversar com vocês sobre o agente secreto que a gente tem no nosso leite. Vocês sabiam que nosso leite tem um 007 super eficiente dentro dele? E isso só acontece para os bebês que estão mamando leite materno. Vem comigo, vamos conversar sobre isso. As defesas do nosso corpo, elas têm uma eficiência muito boa. Como é que funcionam as defesas do corpo da gente? O sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa, é como se fosse um exército, e ele tem um monte de soldados, de funcionários diferentes, um monte de personagens diferentes dentro desse exército. Dentro do nosso sistema de defesa, a gente tem células que fazem funções diferentes. Então é como se você tivesse os sentinelas, que estão lá em cima do muro, vigiando, olhando para todos os lados para ver se tem algum intruso, algum invasor chegando. Você tem os soldados, os policiais que estão andando pela rua, que ficam de olho nos estranhos que estão andando por ali, que já pegam e falam assim: o que está fazendo aqui? Quem é você? Deixa eu ver seu documento. Você tem os policiais que estão dentro das delegacias, fazendo todo o procedimento de identificação, de fazer os documentos, de colocar as pessoas culpadas realmente detidas, e você tem os tanques e a artilharia pesada que vai aniquilar invasores que são muito prejudiciais. Analogia infeliz de morte à parte, analogia infeliz de violência, que eu sou absolutamente não adepta da violência. Essas defesas no nosso corpo têm que funcionar todas integradas, como num policiamento ou numa força armada de defesa em qualquer outro lugar. E como é que funciona, então, o papel desses 007, esse agente secreto que só a mãe pode dar para o seu bebê? Esse agente secreto, ele tem uma função muito especial. Ele vai ficar andando por toda a cidade do corpinho do bebê e ele vai grudar nos invasores, nos agentes estranhos, e imobilizar eles até que as forças policiais de dentro das delegacias possam chegar, identificar esses agentes e fazer o combate eficiente, até destruir aquele agente se ele for prejudicial para a saúde do bebê. Esse 007 não é um vigilante, ele é um agente eficiente que gruda no bandido mesmo e que imobiliza o bandido para que todo o sistema de defesa possa funcionar. Esse 007 se chama imunoglobulina, é o anticorpo. O nosso sistema de defesa, ele é composto basicamente por dois mecanismos: o mecanismo humoral e o mecanismo celular. O mecanismo humoral e o celular, eles têm funções diferentes. Engole as bactérias e os vírus, os agentes invasores que causam doenças, e o outro produz anticorpos, que são esses soldadinhos que vão lá e grudam em todo o agente invasor e ajudam com que os outros mecanismos do sistema de defesa possam acontecer. Quando a gente tem uma produção de anticorpos, a gente produz o que a gente chama de defesa para o resto da vida. Por exemplo, quando você tem catapora, quando você tem uma gripe daquele certo tipo, você produz anticorpos específicos que vão fazer com que você tenha memória, sarampo, rubéola, enfim, todas essas doenças importantes que a gente tem defesa de vacina. Como é que elas funcionam? Você entra em contato com o bichinho, o seu sistema de defesa faz tudo isso, a vigilância, identifica, vai lá, alguém segura ele, para o pessoal da delegacia identificar, ver como é que vai fazer, o que vai produzir contra ele, depois libera o exército, consegue ir lá e aniquilar esse invasor. Os anticorpos, eles participam dessa primeira etapa dos vigilantes dizerem: olha, tem alguém ali, aqui lá precisa produzir defesa. Começa a ser liberados esses soldadinhos de dentro da delegacia, vão lá e imobilizam esse bicho, e o sistema de defesa consegue eliminar. Se a mãe produziu anticorpo contra alguma doença mais importante durante a vida toda dela, ela tem um anticorpo chamado IgG, que passa pela placenta durante a gravidez e que vai ficar com o bebê por pelo menos 9 meses, ao redor de 9 até 15 meses de vida do bebê. Ele tem os anticorpos que ele recebeu da mãe durante a gravidez. E esses anticorpos fazem com que ele esteja protegido nessa primeira etapa de vida, onde as defesas são ainda imaturas.
E por que o bebê nasce com defesa imatura, doutora Dani? Bom, doutora Dani, por que ele nasce com defesa imatura? Ele nasce com tudo imaturo, na verdade, né? O bebê não segura nem a cabecinha, não coordena os movimentos do braço, não regula a temperatura, a gente tem que ficar pondo roupa, tirando roupa, o bebê não sabe explicar o que ele quer. Tudo no sistema nervoso e na regulação automática do bebê é ainda muito imaturo, ainda não terminou de se desenvolver. Assim também é o sistema de defesa. Então, a natureza é muito sábia, né? Como é que ela fez? Ela faz o sistema de defesa do bebê ter uma super vigilância e reagir contra qualquer coisa que chega no bebê, produzindo um monte de anticorpos, porque esse bebê ainda não consegue fazer todas as outras etapas rápido. E aí, qual é a mágica do leite materno? A mágica do leite materno é que a mãe produz anticorpos, que a gente chama de superfície, é outro tipo de anticorpo do tipo A, produz esses anticorpos de superfície que protegem contra tudo que é mais externo na mãe e no bebê também. O que é externo? A pele, olho, boca, nariz, garganta, estômago, intestino, tudo que é cobertura, tanto por fora aqui, né, da gente, como por dentro, essa cobertura ela vai estar exposta a entrar em contato com bichos, bactérias, vírus e vários agentes invasores. E se o bebê entra em contato com um monte de bactérias aqui fora da barriga que ele nunca viu antes, ele começa a produzir um monte de anticorpo, um monte de defesa, mandar um monte de soldado e eles vão acabar atacando o que não deve. O sistema de defesa começa a produzir anticorpos de tudo quanto é jeito e pode ficar desregulado. E quando ele ficar desregulado, ele começa a atacar quem não deve. Além de atacar os invasores, ele vai atacar o pessoal que é morador da cidade. Então ele começa a atacar partes do próprio corpinho do bebê. E é assim que aparecem as alergias, as diarreias e as doenças autoimunes quando o bebê não está em aleitamento materno exclusivo. Então, se o bebê está mamando no peito, a mãe tem esses anticorpos de superfície no leite materno, IgA, e ela transmite para o bebê, pelo leite materno, todo esse tapetão de proteção, essa cobertura, e ele vai fazer com que os primeiros soldados que cheguem nos invasores do corpinho do bebê sejam os da mãe. Então o bebê tem um monte de bactérias que ele vai começar a entrar em contato aqui no meio externo, e que o melhor é que ele entre em contato com as bactérias da própria pele da mãe, porque ela dá aquelas bactérias boazinhas para viver na pele do bebê, e dá também as defesas junto com isso. E aí de repente chega uma que a mãe não tem. Aí fala, opa, essa aqui é estranha, essa aqui a gente não tem defesa, e ele tem que produzir contra uma agora, daqui a alguns dias contra outra, daqui a alguns meses contra outra, e aos poucos o sistema de defesa do bebê vai construindo essas defesas de pouquinho em pouquinho. E isso ajuda com que ele não saia funcionando desregulado por aí. Quando o sistema de defesa começa a funcionar desregulado, aumenta muito a chance desse bebê desenvolver doenças que a gente chama autoimunes, ou os reumatismos, as doenças imunológicas incluem os reumatismos, ou as alergias de pele, as alergias respiratórias, maior chance de ter asma, de ter bronquite, né? E então, a mãe poder transmitir para o seu bebê uma grande parte das suas defesas pelos soldadinhos, dos agentes secretos do leite materno, só acontece através do aleitamento. Também acontece quando o bebê está em aleitamento misto, mas aí a gente tem um outro agente invasor chegando em grande quantidade no corpo do bebê, um agente estranho, que o bebê não sabe que não é bactéria, que não é vírus, que ele entende como um invasor, que é a proteína do leite de vaca. Mas isso é assunto para outras conversas. A gente está conversando aqui sobre a importância do agente secreto do leite materno para ajudar vocês a persistirem na amamentação. Bom, se a gente tem esses anticorpos que passam para o corpinho do bebê e vão cobrir toda essa superfície, vão fazer toda essa proteção durante a amamentação, qual é a importância do tempo que o bebê está em aleitamento materno, né? Essa importância ela é tão maior quanto maior o tempo que o bebê mamar no peito.
mais tempo ele permanecer mamando no peito, 4, 6, 8, 24, 36 meses, né, até 2, 3 anos, 1 ano e meio, quanto mais tempo ele permanecer mamando no peito, mais tempo ele vai receber toda essa proteção de superfície e essa regulação, essa regulagem do sistema de defesa. Então, qual é o objetivo da gente suspender a amamentação ao redor de 1 ano de idade, né? Alguns pediatras, até pediatras importantes, dizem que depois de 1 ano de idade o bebê não precisa mais mamar no peito. E eles têm uma certa razão. A fase mais importante da amamentação, ela acontece no primeiro ano de vida. Por quê? Porque com 1 ano de vida, o que acontece ao redor de 1 ano de vida? A gente tem uma grande maturidade do bebê a ponto dele já conseguir até andar sozinho e comer sozinho, se alimentar com autonomia. E isso quer dizer que a parte mais sensível, mais delicada do desenvolvimento do cérebro e do sistema nervoso já aconteceu. Agora, o bebê ainda tem uma fase fundamental de desenvolvimento neurológico, ou seja, do cérebro, do comportamento, da personalidade, que ela vai até os 3 anos de idade. E a gente sabe, a Organização Mundial de Saúde divide até esse período como um período mais sensível para o bebê ter infecções. A gente sabe que muitas bactérias são mais frequentes no grupo da idade de 2 meses até 2 anos de vida. E é por isso que a Organização Mundial de Saúde diz que o bebê deve mamar leite materno até os 2 anos ou mais. Porque até os 2 anos de idade ele está ainda muito exposto a muitas doenças e bactérias e vírus às quais o leite materno fornece proteção pelo nosso agente secreto, a imunoglobulina, as imunoglobulinas de superfície, as IgAs, os soldadinhos do leite materno, o nosso 007. E quando a gente tem todo esse tapetão de proteção sendo mantido, sendo alimentado até os 2 anos de idade, a chance do bebê ter uma infecção grave é muito menor. Aí vocês vão me dizer, mas doutora Dani, hoje a gente não tem mais tanta diarreia, tanta pneumonia, tem vacina contra a gripe, não precisa mais estar mamando. Tudo bem, você tem razão, mas não é só de invasores que a gente está falando quando o bebê mama no peito, né? O nosso leite tem elementos a mais. E um deles é a questão do vínculo. Eu falo muito disso, gosto muito de falar disso, porque é parte super importante da relação mãe e filho e das relações familiares. E até, a gente construir paciência e amor e fazendo construção e gravação desse vínculo na gente mesmo, né? E que vai ajudar muito na gente executar maternidades para o nosso jeito, desenvolver o nosso jeito de ser mãe mais para frente. É claro que não é esse o único fator de jeito nenhum, né? Eu não sou xiita da amamentação, mas enquanto o bebê está mamando no peito, a gente tem um elemento único, tanto de proteção como de relação com o nosso bebê. E até o Dr. Jaime Murayovsky, um pediatra, professor catedrático aqui de São Paulo, de pediatria, ele diz uma coisa muito interessante. Ele fala que se a criança tem que tomar leite até os 5 ou 6 anos de idade, por que ela tem que tomar leite de outra mãe, de outro bicho, né? Então, a questão da amamentação prolongada, muita gente se preocupa com o vínculo, com o bebê não desenvolver autonomia, isso tem uma relação muito maior com questões da mãe, é um panorama complexo, é super multifatorial, mas em geral quando o bebê não está conseguindo andar sozinho, quando a gente está à frente a um quadro mais simbiótico, a gente tem uma participação muito grande dos fatores da mãe, e aí a gente tem que cuidar disso de outro jeito. Só o fato de mamar no peito, sendo uma criança maior, não é necessariamente uma questão de desajuste, um fator de desajuste. Então vamos pensar nessa amamentação como uma coisa muito mais gostosa, prazerosa e importante, tanto para o desenvolvimento psicológico quanto imunológico.
e afetivo das relações familiares como um todo. E se você não quer amamentar ou não pôde amamentar, tá tudo bem. Cuide, proteja as suas relações na melhor maneira que você puder. A imunidade e a exposição do seu bebê a doenças da melhor maneira que você puder, né? Mas procure pensar sobre isso, porque essas questões da relação mãe-filho são muito importantes, ok? Uma outra, eu gosto de terminar sempre essa conversa sobre a importância do aleitamento materno contando a história das abelhas. Uma outra coisa muito interessante que o Dr. Jaime sempre apresenta nas aulas dele, eu gosto sempre aqui de honrar a fonte, citar a fonte do conhecimento. Gratidão imensa ao Dr. Jaime, professor Jaime aqui em São Paulo, é a história das abelhas. Dentro de uma colmeia, vocês sabem que existem várias funções diferentes que as abelhas realizam, inclusive porque existem tipos diferentes de abelhas dentro de uma mesma colmeia, certo? A gente tem 3 tipos de abelhas numa mesma colmeia. A gente tem a abelha rainha, que reproduz, coloca os ovos e mantém a população da colmeia. A gente tem as abelhas operárias, que fazem a produção do mel, a construção da colmeia. E a gente tem o zangão, que faz a fertilização da rainha, que trabalha as funções de defesa também da colmeia. E uma questão muito interessante é saber da onde vêm as diferentes abelhas, porque, pasmem vocês e todos nós, quando soubermos, as abelhas são geneticamente idênticas ao nascer. As abelhas não têm diferença genética entre elas. Doutora Dani, como assim? Você falou que tem 3 tipos de abelhas na mesma colmeia. Como é que o zangão, que é a abelha macho, é idêntico quando nasce à abelha operária ou a abelha rainha, que são as abelhas fêmeas? A abelha rainha, na verdade, é a abelha fêmea, porque é que se reproduz. Como assim que eles são idênticos quando nascem? Bom, isso vem do ramo da epigenética. A epigenética hoje é um ramo da ciência que estuda a interação entre os fatores genéticos, né, e os fatores ambientais. Doutora Dani, para de falar complicado. Peraí, calma que eu já vou explicar. Genética é aquilo que a gente recebe como herança dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós. É aquilo de características de cada coisa, do tipo de cada um de nós, que vem lá da família e vai sendo passado de geração em geração. Isso é o que a gente recebe dos nossos pais. Mas cada vez mais a medicina está vendo que não basta só você receber uma certa característica dos seus pais. Essa característica ela vai poder aparecer em você ou não vai aparecer em você, dependendo de como você for exposto ao ambiente a vários outros fatores. Por exemplo, o gene do câncer de mama. Se você tem uma herança, uma tendência familiar na sua família a desenvolver o câncer de mama, isso não quer dizer que você vai desenvolver o câncer de mama. Isso quer dizer que dependendo de você ser exposto a alguns fatores do seu ambiente ou na sua vida, ou alguns hábitos, enfim, qualquer fator externo à sua genética, você pode desenvolver aquela doença ou não. Por exemplo, se engravida, se dá de mamar, se fuma, se faz exercício, são todos fatores que a gente sabe que estão associados com uma maior incidência de câncer de mama. E tudo isso faz com que a mulher possa ter um câncer de mama ou esteja mais protegida do câncer de mama, independente dela ter isso na sua herança genética. E aí eles foram vendo que cada vez mais até a cor dos olhos, a cor do cabelo, se nasce loirinho, se nasce moreno, tem mais a ver, não tem só a ver com a herança genética, com as características que os pais têm, mas também com a alimentação da mãe durante a gravidez. O bebê tem mais chance de nascer loirinho, fofinho, se a mãe come certo tipo de alimento, ou moreno e de olhos castanhos se come outros tipos de alimentos. Tem tanta coisa interessante acontecendo nesse ramo, mas tudo isso eu tô falando pra vocês para chegar aonde nas abelhas? Porque eles viram que as abelhas, apesar de ter o mesmo material genético, de receberem exatamente o mesmo tipo de corpinho quando nascem, elas se desenvolvem completamente diferentes, dependendo de qual alimento elas recebem.
Então, a abelha rainha, ela vira abelha rainha no decorrer da sua vida, porque ela é alimentada só com geleia real. A abelha operária, ela se torna abelha operária durante seu desenvolvimento de filhotinho até a fase adulta, porque ela é alimentada com mel. E o zangão, ele se torna o zangão porque ele é alimentado desde filhotinho só com pólen. Então, no desenvolvimento da manutenção da colônia das abelhas, da colmeia, cada tanto de filhotinho é alimentado com um tipo de alimento diferente, são todos coletados e produzidos ali na colmeia, e de acordo com esse tipo de alimento, elas vão se desenvolver de uma forma ou de outra, a ponto de serem indivíduos completamente diferentes na idade adulta. Vocês já viram isso em algum outro lugar? Pois é. A gente vê isso todo dia no aleitamento materno, nos bebês que são menores, mais magros, mas são saudáveis, de pequenos e que vão ser adultos com menos chances de muitas doenças, as quais a gente vê uma incidência muito menor quando eles mamam leite materno exclusivo ou quando mamam, e quanto mais mamam, mais protegidos eles ficam, como hipertensão, diabetes, obesidade, todas as doenças que são consequência delas. Então, apesar de hoje a gente não ter tanta incidência de diarreia, de pneumonia, a gente ter vacina de gripe, ainda assim o aleitamento materno acrescenta, tem estudos até mostrando uma relação entre quanto tempo de aleitamento materno e quantos dias a mais de vida, quantos % a mais de proteção contra a hipertensão, pressão alta, esse bebê vai ganhar na idade adulta. Então não é só evitar doenças que hoje a gente tem tratamento ou a gente tem vacina. São anos de vida, são muitas doenças a menos na idade adulta que vocês estão protegendo seus filhos. E tá tudo bem. Se não deu para proteger com o aleitamento materno, a gente protege evitando todos os outros fatores de risco. Mas persistam e procurem se informar, procurem técnicas de conseguir manter, estabelecer um bom aleitamento materno, manter a amamentação o maior tempo possível, porque tanto quanto a gente sabe, o leite materno não dá só mais saúde, dá também anos de vida a mais, ok? Bom, esse foi o nosso conversa com a doutora Dani de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenha acrescentado, que a gente esteja propagando informação e incentivo ao aleitamento materno para o mundo, e que dentro de alguns anos a gente consiga ter transformado a nossa cultura sobre a amamentação, sobre o aleitamento materno em São Paulo, no Brasil, quem sabe, quem dera, no mundo, por aí afora, não é verdade? Muito obrigada pela companhia de vocês, um beijo grande e até o próximo Conversa com a doutora Dani. Beijo.